Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Jantorno da Fono Expressar e estou aqui para mais dicas de atividades para fazer com seus filhos em casa nesse tempo de quarentena. Lembrando que essas dicas que eu dou para crianças pequenas, para crianças já um pouquinho maiores que estão aí na fase de alfabetização, na fase escolar e até mesmo para os maiores e adolescentes, tá bom? Juntamente com todos da família, papai, mamãe, certo? Muito bem. Para as crianças pequenas, eu tinha falado semana passada, no vídeo passado, sobre música, né? E aí eu quero reforçar isso. Só que agora, essas músicas você pode fazer com instrumentos. E aí pode ser instrumentos feitos em casa, manufaturados em casa mesmo. Com potinhos de iogurte, por exemplo, né? Pega, coloca arroz, coloca milho, feijão, fecha ali com fita crepe, pede para a criança pintar com tinta guache, né, ou tinta acrílica, e aí faz um chocalhinho com um rolinho de papel higiênico, certo? E ali você pode estimular a música junto com o chocalho, junto com o instrumento musical. Certo? Muito bem. Para as crianças maiores aí em fase de alfabetização, né, de letramento, de escrita, o que eu posso passar de dica hoje é: pega um papel, uma sulfite, um papel colorido, a folha do caderno que seu filho desenha, por exemplo, e coloca ali a letra, as letras do alfabeto, não precisa ser todas, né? Pode ser a E, ou U, pode ser a letra do nome da criança, a letra do nome do papai, da mamãe, do irmão, enfim. E aí escreve, né, com um canetão ou com um lápis mesmo, uma letra de forma, pode ser a letra cursiva também, e depois pega cola branca ou cola colorida se tiver, e passa nessa letra, por exemplo, a letra S, ou a letra E, ou a letra A, e aí passa essa cola ou essa cola colorida, e depois vem com um barbante, pega um barbante, cola nessa letra e deixa secar, tá? Depois de seco, pede para a criança passar o dedinho fazendo a forma certa da letra, tá bom? Pode ser também feito com arroz, pode ser feito com feijão, pode ser feito com milho, com macarrão, tá? Mas o importante é sempre lembrar de secar. Essa atividade é bacana porque vai dar bastante recurso para a criança de coordenação motora fina, vai dar percepção sensorial, né, de sentir aquela textura do barbante, do feijão ou do arroz, ou da lã, por exemplo, você tem uma lã de tricô, pode ser também. Então isso é muito bacana, é um estímulo muito bom para a criança, porque ela vai estar num recurso ali grande, né, no tamanho de uma folha de sulfite, ou meia folha de sulfite, para depois ela, quando for escrever, ela já vai ter aquilo resguardado na sua memória, certo? Para as crianças maiores, a dica que eu tenho é a trava-língua, por exemplo. Né? Então, aqueles trava-línguas, os sete mafagafos tinham sete mafagafinhos e assim por diante. Um tigre, dois tigres, três tigres, né? E aí pode fazer uma competição entre os irmãos, entre os pais, escolhe ali uns 3, 4 trava-línguas. Legal é a criança ler primeiro esse trava-língua, né, ter familiaridade com o texto, ler algumas vezes, decorar algumas vezes, e depois que todos, cada um souber o seu trava-língua, faz uma competiçãozinha, né? Então vamos marcar o tempo, vamos ver quem fala mais rápido. Aí dá oportunidade para cada um falar o seu, marca o tempo, marca ali numa tabela quem que fez em menos tempo e falou tudo certinho sem travar a língua, certo? Muito bom. Outra coisa que também é legal para os maiores, né? São as charadas, tá? Então, o que é, adivinhações, o porquê, qual a diferença, né? Então, assim, é bem legal porque estimula também o pensamento, né? O vocabulário, a memória, e a resposta, a princípio, vai ser meio absurda, ou então nem vai ser a resposta correta, né? Mas aí depois o adulto, ou mesmo a criança que tiver ali com aquele o que é, vai dar a resposta certa, e aí vai fazer a comparação, né? Vai dar aquele clique, realmente não tinha pensado nisso, né? Então isso é bem legal. Uma forma também que estimula na questão da escrita, né? Da fala, quando a criança tem trocas, como eu falei no outro vídeo, de P por B, T por D, F por V, tanto na escrita quanto no som. Então, por exemplo, tem um que é o que é aqui, ó. O que é o que é? Que está no meio do ovo. O que é que está no meio do ovo?
A letra V. Então, a gente está estimulando, né, a escrita correta da palavra, a criança pensar no que é, ela não vai responder direito, ela vai falar gema, vai falar um monte de coisa, e quando você fala a letra V, aí até escreve para a criança o ovo, né, a palavra ovo, e aí ali ela já vai ter no visual a letra V e no auditivo também, tá? Então, essas dicas são bem legais, são bem interessantes, bem bacanas. Os maiores, né, os adolescentes gostam bastante, tá? E aí, para finalizar, no final do dia, né, da noite, não deixe de ler para o seu filho. A leitura também é muito importante, porque estimula a imaginação, estimula o pensamento, então estimula o auditivo. Então é bem legal ler para a criança. Se possível, de frente para ela, que ela veja você articulando bem as palavras, não precisa falar exageradamente, né, a sua fala normal, mas que ela tenha esse feedback, né? esse visual de estar vendo você falando as palavras corretamente, tá? Procure textos rápidos, né? Histórias curtas, porque ela vai acabar dormindo, né? Ou então, mesmo que seja um texto maior, um livro maior, continue no dia seguinte, tá bom? E aí, é legal também você fazer a leitura durante o dia, por exemplo, e fazer perguntas para a criança durante essa leitura, né? Então, por exemplo, quantos porquinhos era a mesma história para uma criança menor, né? Ou então para uma criança um pouco maior. Me conta o que ele falou para Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. São textos bem simples que eu estou dando de exemplo, mas que é interessante fazer essas perguntas porque ativa a memória da criança e isso ajuda bastante, tá bom? Bom, essas são as dicas de hoje. Eu agradeço a sua atenção, espero que tenham gostado. Curte, pode compartilhar, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Obrigada!